Hoje eu queria compartilhar um acontecimento com vocês. Sabe aquele momento que você tá precisando de concentração, mas aí é só sentar na frente do computador e a única coisa que sente é irritação, falta de concentração e desânimo? Então, isso aconteceu comigo no final do ano passado. O ano passado foi um ano muito louco. Eu acabei trocando de emprego, como muitos de vocês, passei a trabalhar 100% home office e eu acabei me vendo muito na frente do computador, seja para trabalhar, para estudar programação, para fazer vídeo aqui para o YouTube. E no final do ano eu ainda decidi tocar outros projetos, que não tem a ver com computação, porém me demandava horas e horas de estudos na frente do computador. E resumo da ópera, no final do dia eu estava completamente esgotado, não só mentalmente, mas também fisicamente. Eu não sei você, mas eu comecei a programar há muitos anos atrás. Com 14 anos de idade, eu entrei num curso de técnica em informática e lá eu tive o meu contato com a programação. O que era uma diversão para mim, acabou se tornando a minha profissão. E eu sempre falei que eu sabia administrar meu tempo na frente do computador, que aquilo ali não me estressava, que eu conhecia os meus limites. Porém, no final do ano passado, apenas pensar em programar já estava me deixando muito estressado. Eu acabei tendo que parar por um tempo e refletir o que estava acontecendo comigo naquele momento. E durante a minha reflexão, eu percebi que um dos principais fatores que estavam me afetando era a minha má gestão de tempo. Uma coisa que eu me orgulhava em falar que eu sabia fazer muito bem, que era gerenciar o meu tempo, tinha acabado. Eu me vi passando horas e horas na frente do computador, muitas vezes sendo improdutivo, e mesmo assim, no final do dia, eu estava completamente esgotado. Se você já passou por alguma coisa parecida com isso, deixa aqui nos comentários o que rolou com você. Mas bom, como eu já não saía mais pra nada na minha vida, tudo que eu fazia estava sendo na frente do computador, seja trabalhar, estudar ou até mesmo minha diversão, que passou a ser apenas Netflix e o próprio YouTube. E por fim, eu descobri o que estava rolando comigo. Eu estava passando por um burnout. Mas o que é um burnout profissional? E bom, antes de falar o que é burnout, aquele velho aviso. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever e bora deixar essa nossa comunidade cada vez maior. O burnout, se traduzido para o português, seria mais ou menos como perder energia, que basicamente é um estado de tensão e estresse gerados por condições de trabalho desgastantes. No meu caso, isso estava acontecendo principalmente por má gestão de tempo, onde eu tinha muita coisa para fazer e eu não conseguia ver o fim de nada. Isso estava virando uma bola de neve e estava dificultando cada vez mais finalizar as minhas tarefas. E olha que eu trabalho em uma empresa que me oferece todas as ferramentas possíveis para que eu consiga trabalhar de uma maneira tranquila e equilibrada. Mas eu acho que já deu para entender o que é esse tal de burnout, mas o que geralmente causa ele. E bom, durante essas minhas pesquisas doidas para entender o que estava acontecendo comigo, eu vi que o burnout geralmente acontece quando você é exposto a um estresse intenso e prolongado, e geralmente ele vem acompanhado com aquela sensação de falta de controle da situação. E falando de nós desenvolvedores, ele pode se manifestar de diversas formas diferentes, como por exemplo, quando você está naquela task que parece que não tem fim, ou quando você pega a feature nova para fazer e parece que essa feature vai ser a salvação da empresa, ou até mesmo quando você está se sacrificando demais por alguma coisa, como por exemplo, uma promoção. Uma outra causa constante também é quando você começa a fazer tarefas muito repetitivas. Aquela tarefa que quanto mais tempo você faz, mais você perde a paixão por aquilo que você fazia. E o seu dia a dia passa a ser um pesadelo na sua vida. Mas beleza, a gente já sabe o que é o burnout e como ele pode acontecer. Mas como que a gente deve se prevenir dele? Isso talvez pode não ser uma coisa muito fácil de ouvir, mas se você está se sentindo assim, muito provavelmente a culpa é sua. Claro que é muito mais fácil culpar os outros por problemas que talvez você mesmo tenha gerado. Culpar a empresa por uma carga excessiva de trabalho, mas ao invés de sentar a bunda e programar, você está lá procrastinando. Culpar o pessoal de negócios por um prazo curto de uma feature nova que você tem que entregar, sendo que você não chegou para eles e falou que era coisa demais para pouco tempo. Culpar os seus líderes pelas tarefas chatas e intermináveis, mas você não comunicou quais seriam os seus reais interesses. É muito mais legal culpar os outros pelos seus problemas do que assumir a culpa deles. Às vezes falar não é muito melhor do que aceitar alguma coisa calado. E saber gerenciar melhor as suas tarefas é uma coisa importantíssima. No vídeo onde eu falo sobre procrastinação e como você pode aumentar sua produtividade, eu falo bastante sobre gerenciamento de tarefas, então eu vou deixar no card aqui em cima para você dar uma conferida no vídeo lá depois. A palavra-chave para você eliminar o burnout
é gestão de tempo. Você tem que dar um jeito de eliminar toda e qualquer tipo de distração que pode ocorrer durante o seu dia, seja na hora de você trabalhar ou também para executar os seus projetos pessoais. Mas é claro que ficar horas e horas na frente do computador não é nada saudável. Então tenta fazer algumas pausas ao longo do seu dia para dar aquela alongada, tomar um café e quem sabe até tirar uma folguinha para dar uma distraída na sua cabeça. Você vai ver que isso vai te ajudar. E eu não podia deixar de te falar que existe vida além das telas. Então vai procurar algum hobby que tira sua cabeça da programação. E não vale codar como hobby, porque aí já é demais, né? E galera, durante essas minhas pesquisas para entender o que estava acontecendo comigo, por que eu estava tão cansado e tão estressado, eu encontrei um gráfico que falava sobre o estresse. E segundo alguns especialistas, o estresse não é algo tão ruim assim. Numa fase inicial, o estresse acaba te dando ânimo e te deixa mais produtivo. Ele passa a ser ruim quando o seu estresse começa a ficar muito alto. E aí sim ele começa a afetar o seu emocional e também o físico. O gráfico é esse aqui, ele mostra a relação entre performance e estresse. E no nível inicial, ele te deixa bem relaxado ou até mesmo inativo. Já nesse intervalo amarelo, seria o nível ótimo de estresse que uma pessoa deveria ter. Mas presta atenção nessa linha tênue que existe entre o nível ótimo e estresse excessivo. O estresse excessivo vai acabar te gerando uma exaustão, diminuindo assim a performance sua ao longo do dia. E é claro, muito estresse acaba te levando a uma crise de ansiedade, uma crise de raiva e pode te levar a esse breakdown, que seria mais ou menos quando você entra numa pane e não consegue fazer mais nada. Eu acho que é mais ou menos nesse estágio que eu tava me encontrando. E galera, é isso pro vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, se você não gostou, escreve aqui nos comentários o que você quer ver daqui pra frente e até a próxima.